Olá, amigos do Espírita Pop. Estamos muito felizes de estar com vocês aqui em mais um episódio que já passa do número 200, ou seja, são mais de 200 programas feitos com muito amor e carinho aqui pela Comunhão Espírita de Brasília, e a gente quer deixar um abraço e um convite para ver se você está preparado para a nova era. Fica com a gente. Daí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Espírita Pop, feito aqui de Torres, no Rio Grande do Sul, para a Comunhão Espírita lá em Brasília e para todo o planeta Terra, para as colônias espirituais, para todos os lugares que a gente consegue acessar com o nosso pensamento, a nossa boa vibração. E eu quero mandar um abraço para Jesus. Você já pensou que Jesus trabalha dia e noite, gente? Já conseguiram entender isso? Que Jesus trabalha dia e noite, só na Terra são mais de 20 bilhões de espíritos sob sua responsabilidade, mas muitos dizem que nas confidências Chico falava que Nosso Senhor Jesus governava 5 planetas ao todo, não só a Terra. Por isso que Alcione vem de Sírios, Sírios também seria um lugar, Capela, por isso que os espíritos de Capela teriam migraram para a Terra, né? Essa é uma questão notória, e boa parte, né, somos nós, os adâmicos, os egípcios, os arianos, enfim, todos esses espíritos que vieram com cabedal de intelectualidade, que até hoje, boa parte, a gente não compreende, por exemplo, como os egípcios fizeram as pirâmides. E eles trouxeram tecnologia de outro lugar, com certeza, né, gente? Isso a gente não consegue nem duvidar. Pessoa que entende de construção civil, minimamente sabe que você fazer junta seca numa rocha de 50 toneladas é um desafio gigantesco. E estruturas materiais à parte, nós estamos nos preparando desde o advento da doutrina espírita até agora para mudanças substanciais no nosso planeta. E elas já vêm ocorrendo, desde que Kardec veio. Nós tivemos uma vitória parcial sobre o materialismo. Kardec reforma as bases da ciência moderna ao colocar a espiritualidade como algo bem plausível. Russell Crowe, Alan Crookes, William Crookes, da sociedade, presidente da Sociedade de Ciência da Inglaterra, né, da Real Academia de Ciências da Inglaterra, da Grã-Bretanha, Pierre Corrier, um dos esposos da Marie Corrier, e outros tantos ali através de Eusapia Paladino, Cesare Lombroso. E não é só aquela pessoa que acredita que a vida continua, é a permeabilidade que isso provoca na cultura popular, e inclusive nós temos aqui no próprio Brasil a figura de Chico Xavier impactando, né, milhões e milhões de pessoas. Hoje os seus livros, os seus filmes fazem parte da cultura popular, né? Quem é mais antigo lembra do Sabadão Sertanejo do Gugu, que Deus o abençoe, tinha mensagens de Chico Xavier, e aquilo era um programa sertanejo, aquelas mensagens, elas eram tão lindas, né? Depois a novela A Viagem, nós temos outras tantas formas que foram se inserindo na cultura popular, e a respeitabilidade que ele ganhou são notórias e transcendem a esfera religiosa até. Uma pessoa admirável em todos os sentidos, inclusive um antropólogo aqui de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vai dizer que Chico Xavier foi o grande mediador da cultura nacional. Então, olha que figura linda é essa, que veio trazer o seu subsídio, a sua contribuição de forma única na história da humanidade, mais de 500 livros. Em termos de proporção, né, evidentemente que o Evangelho do Nosso Senhor Jesus é a base para todas essas publicações e para tudo que a gente tem vivido e feito, ou tentado fazer de bom nesse planeta. Mas Allan Kardec vai dizer que o Espiritismo é o caminho que conduz à renovação, porque ele arruína os 2 maiores obstáculos que ele se opõe, a incredulidade e o fanatismo. Então, para a nova era se estabelecer, nós temos que vencer ainda o materialismo, que está arraigado nas universidades, que está arraigado em boa parte do espectro político. E de outro lado, nós também temos que vencer os fanáticos, ou seja, demonstrar que a fé raciocinada, ela tem que ser uma fé equilibrada, ela não pode ser uma fé que se furte ao equilíbrio, ao amor, ao respeito pelas pessoas. Como é que você vai pregar uma coisa
e não vai ter respeito pelas pessoas que estão ali te ouvindo, né? Ou até discordando de ti. Fica muito difícil, né? Porque ela dá uma fé sólida e esclarecida. A doutrina espírita dá essa fé sólida e esclarecida e ela desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem às necessidades da nova era, da nova geração, que precisa vir para mudar o estado de coisas, porque as coisas vão ser mudadas não pelos atores globais, vão ser mudadas pelos espíritos que estão reencarnando aqui, trazendo contribuições maiores no campo da ciência, no campo da saúde, né, de um modo geral, da comunicação e, sobretudo, no campo moral, não aceitando utilizar os recursos de que dispõe para fazer o mal. Portanto, tudo isso que a gente está vivendo agora são os estertores, são momentos onde parte dos abusos estão ainda muito evidentes por pessoas, por espíritos, por instituições que não têm compromisso com o Cristo. De verdade, podem ter compromisso na aparência, mas o poder, né, o dinheiro que o poder proporciona e todas essas estruturas de aparente sobrevivência do status quo estão sendo colocadas em xeque e evidentemente que elas são muito poderosas, mas eu queria lembrar aqui daquela frase de Jesus a Bartolomeu lá do Boa Nova, de Humberto de Campos, onde essa frase diz que, onde Jesus diz a Bartolomeu que quem governa o mundo é Deus. Então tudo coopera para o bem. Até aquilo que a gente não compreende agora está cooperando para o bem, cooperando para a transformação necessária. E muitas vezes essa expressão bíblica, é necessário que o joio e o trigo cresçam juntos, são duas plantas parecidas, mas o joio passa o trigo, e quando ele passa o trigo, representando aí o mal, à medida que ele se torna mais alto, mais aparente, ele também pode ser arrancado inteiro, deixando por baixo o trigo que parecia mais fraco. Então, o nosso compromisso, a nossa boa vontade, a nossa capacidade de perceber que estamos diante de momentos decisivos e a nossa necessidade de nos alistarmos nos trabalhos regenerativos, nos trabalhos assistenciais que nós temos possibilidade de nos voluntariarmos, de dedicarmos um pouco mais de tempo àquelas pessoas que estão idosas, que a gente tem condição de ajudar, seja na visitação a asilos, pessoas que não têm carinho, que estão sem amor, seja dentro de casa, com nossas dificuldades enormes que nós temos de lidar com alguns de nossos parentes, né? A gente tem que ter consciência de nossas limitações, mas se o mundo acabasse amanhã ou semana que vem, o mundo como a gente conhece, não estamos falando de fim do planeta Terra, a nossa realidade mudasse, como mudou na pandemia, então não é como mudou na Segunda Guerra Mundial, para milhões de pessoas, como mudou na Ucrânia 2, 3 anos atrás, então existem locais como mudou para mais de 1,5 milhão de pessoas no Rio Grande do Sul há pouco tempo, poucos meses aqui, a 200 quilômetros da minha casa. As coisas estão acontecendo e nós temos que estar preparados. Nós estamos? Essa é a pergunta. Nós temos feito tudo que nós podemos para que o amor seja o nosso caminho? Ou nós temos nos perdido por aí, perdido tempo, ganhando inimigos, perdendo oportunidades de sermos humildes, querendo utilizar, né, o olho por olho, dente por dente, a tal da ideia da reciprocidade, quando nós, na verdade, somos cristãos, e Jesus rompe com a ideia de reciprocidade, porque quando se fala em lei de Talião, é uma lei de Deus, lei de causa e efeito, mas Deus é misericordioso, Ele nos dá tempo, Ele permite que o bem valha por várias coisas erradas, né? Ele aniquila várias coisas erradas que a gente fez. Então, cabe a cada um de nós fazer o esforço próprio para transformar a realidade que está à nossa volta. E quando a gente fala de era nova, tem gente que acha que isso é bobagem, né? O Apocalipse não é bobagem, e ele foi ditado por Jesus.
a mensagem escatológica de Jesus para Lívia, no livro Há 2000 anos, quando ele está crucificada, né, a advogada de Jesus, ela é tão bonita e tão veemente que nós temos que estar preparados para dar o nosso testemunho quando necessário. Só que a questão é essa: nós temos feito dia a dia tudo que nós podemos, porque é só isso, né? A gente não pode construir a paz mundial do dia para a noite, poucos de nós têm acesso a essa possibilidade, né? Mas a nossa oração por aqueles que, pelos líderes mundiais, a nossa oração por todos. Então a gente pede ao nosso Senhor que nos inspire, que a gente possa acordar de manhã e quando ao dormir fazer aquele exame de consciência que nos estimula. Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a condição de dizer que fez o máximo que podia. E se a gente for negligente, se a gente for impetuoso, que a gente possa anotar no nosso compromisso de reparação no dia posterior. E assim transformar de verdade a nossa casa, nosso ambiente de trabalho, dia após dia, fazendo dessa inspiração, desse momento de reflexão, uma oportunidade de construção de um novo paradigma para as nossas vidas. Espíritas, o futuro é vosso de todos os homens de coração e devotamento. Não tem mais obstáculos pois nenhum poderá entravar os desígnios da providência. Trabalhai sem desânimo, agradecei a Deus por vos haver colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos pedistes, e do qual vos deveis tornar dignos pela vossa coragem, perseverança e devotamento. Felizes os que sucumbirem nesta luta contra a força, mas, no mundo dos espíritos, a vergonha será para os que sucumbirem pela fraqueza e pela dúvida. Aliás, as lutas são necessárias para fortalecer a alma. O contato do mal faz apreciar melhor as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se deixaria arrastar por uma despreocupação funesta ao seu adiantamento. Esses dias eu peguei uma mensagem do Neil Lúcio, onde ele diz, no livrinho que saiu há pouco pela Vinha de Luz, e ele fala que a preocupação também é útil ao desenvolvimento do espírito. Então a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Eu olho para o lado que eu soltei meus cachorros aqui num pátio, gente, e eles estão dando volta sem parar, são 3 cachorros. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais, e é natural que a gente está lidando principalmente com o mal que há em nós para a vitória do bem, a nossa transformação de verdade. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, isso que eu li aqui, está na Revista Espírita de 1866, especificamente Instruções do Espírito sobre a regeneração da humanidade. Então, uma mensagem bacana, né, para a gente pensar e saber da nossa responsabilidade. A gente não tem qualquer dúvida do quanto nós somos comprometidos com a transformação da humanidade. Todos nós que temos conhecimentos sobre a reencarnação, sobre a evolução das almas, né, todos nós somos espíritos enviados para tornar o mundo melhor a partir de uma visão de amor, mostrando a justiça de Deus através da lei de causa e efeito, mas sobretudo mostrando que nós estamos aqui para crescer, para evoluir aos pouquinhos, né? Talvez não de forma em direção reta, mas a gente vai conseguindo aos poucos. Eu brinco, né, que não é uma linha reta, às vezes a gente faz em altos e baixos, mas o importante é a perseverança e a constância nesse projeto. E aqui, nesse item, ele aponta lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos, essa é uma mensagem de novembro, né, publicada na revista, aliás, não, é da Revista Espírita de 1866, não tem referência aqui, eu mesmo estou na Kardecpédia, que é uma boa fonte de pesquisa, gente. E aqui, na Nova Era, nós temos o capítulo 1, no fim de destruir a lei. Então vai ter ali o item sobre a Nova Era, e falando sobre o nosso compromisso, né? São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. E aí Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra,
o Espiritismo a concluirá. Então, nosso compromisso de fazer tudo que está à nossa volta, de tudo o que a gente puder para fazer a diferença no nosso planeta, né? E eu quero deixar um pedido e uma pergunta, que você já está matriculado num trabalho social, num trabalho voluntário, trabalhos com idosos, aqui a gente faz músicas positivas para idosos, apoio fraterno, as sopas, os trabalhos de caridade de uma forma geral. Muito importante a gente estar comprometido, né? Os grupos de estudo, como eles são válidos, então que a gente possa fazer tudo que estiver ao nosso alcance para celebrar a nossa participação na construção desse mundo mais feliz que está de vir, porque ele é uma promessa do Cristo, que a gente possa fazer isso pelo amor e não pela dor, né? Infelizmente ainda somos muito belicosos, mas eu tenho a esperança profunda de que nós seremos protegidos por forças muito grandes, para que a Terra não fique inviável através de ameaças, né, de bombas nucleares ou coisas assim, mas eu tenho ainda mais esperança que a gente individualmente consiga evoluir muito além do que a gente imaginou que poderia quando reencarnou aqui. Tu está disposto a ser um completista, como diz André Luiz, ou seja, aproveitar a tua encarnação acima das expectativas que tu tinha quando tu entraste nesse planeta? Então, eu te convido a orar e a trabalhar pelo bem a partir da tua própria experiência, assim como a gente tem tentado fazer e fale muitas vezes, mas a gente não vai desistir, porque todo aquele que perseverar vai ser salvo. Jesus nos abençoe, fiquem com Deus e até mais.